Olá, esse é o Na Casa do Povo, podcast da Câmara Municipal de Campinas, produzido pela TV Câmara Campinas, que toda semana conversa aqui com um vereador que, neste caso, não vem aqui falar sobre política, nem sobre projeto de lei. Eles vêm aqui contar quem é essa pessoa por trás do político que atua aqui no Legislativo Campineiro. E o nosso convidado de hoje é o vereador Rubens Gás. Mas você que nos acompanha, como é de praxe, eu vou fazer a minha auto e audiodescrição e depois o vereador Rubens Gás também. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros, com mechas loiras, tenho 1,55 m. Hoje eu estou vestida aqui com uma blusa que tem uns babados em preto e vermelho. Ao meu fundo, nós temos o estúdio do Na Casa do Povo, que é em preto. À minha esquerda, uma TV com o logotipo do nosso podcast Na Casa do Povo, escrito em branco e azul. Vereador Rubens Gás, eu peço para o senhor também, já te convido a fazer a sua áudio e autodescrição. Quem é Rubens Soares do Nascimento? Rubens Soares do Nascimento é um homem de cabelos ondulados, um do lado, outro do outro, calvo, cabelos brancos, 62 anos, olhos castanhos, um nariz um pouquinho avantajado, usando óculos, camisa polo branca, calça jeans, e aqui feliz de estar ao seu lado e ao lado de todos que estão nos ouvindo e nos escutando. Olha, então hoje a gente vai conversar aqui não com o vereador Rubens Gás, mas com o Rubens Gás, que é lá da região dos Amarais, que tem aí uma história aqui na cidade. Ele que é pai de 7 filhos e tem 4 netos, é isso mesmo? Exatamente. Nasceu em Campinas, Rubens? Nasceram 5 em Campinas e 2 em Sumaré. 2 em Sumaré. Você é de Campinas ou de Sumaré, ou veio de outra cidade e veio morar aqui em Campinas? Conta pra gente. Eu sou muito suspeito de falar da minha cidade, que eu me emociono. Eu sou da divisa de Minas com Mato Grosso, divisa São Paulo, né? É uma cidade chamada Três Fronteiras, recebe o nome devido a isso, de ser a divisa entre 3 estados. Aos 15 para 16 anos vim para Campinas. Sozinho? Com a família. Ah, com a família. Com os meus pais e meus irmãos. E até hoje eu vivo enraizado com o sentimento que sempre tive na minha cidade. Tudo aquilo que eu aprendi, eu tento colocá-los em prática. Quantos irmãos, Rubens? Eu tenho 3 irmãos, somos 2 casais. Certo. E naquela ocasião, com 15 anos, quando você veio para Campinas com a sua família, o que a sua família veio buscar aqui na cidade? Para onde vocês vieram? Se você me permite, eu posso falar isso em versos. Porque eu morei até os 15 anos na Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 86. E quando eu saí de lá, o poeta foi muito próprio na sua fala quando ele trouxe isso. E eu falando para você, eu estou recordando tudo que eu passei. Tá, onde é a Presidente Getúlio Vargas, para quem não sabe? Minha rua era tão minha, em sua simplicidade. Não sei de onde ela vinha, mas ia para a cidade, com suas pedras redondas e 2 magras calçadas. Não tinha praia nem ondas, mas como tinha enxurradas. Era alegre, era risonha, tinha orquestra de pardais, e a cantinela enfadonhas de 1000 pregões matinais. Ali cresci e me fiz homem, e minha rua coitada, qual as mães que se consomem, foi tudo sem querer nada. Foi pista de meus brinquedos, de jogos de correrias, foi dona dos meus segredos, viu tristeza, alegria. Viu meus passos imprecisos, viu-me garoto tranquinas, e viu-me trocar sorrisos nas rondas pelas esquinas. Viu também certo dia, saí de lá nem sei quando, por fora sei que sorria, por dentro estava chorando. Guardei, porém, na lembrança, aquele encanto que tinha, a rua em que fui criança, a rua que foi tão minha. Oh, muito bem, hein? Muito bem. Então, e já fala com a voz embargada, emocionado. Eu sou um poço de emoção, Mirna. E eu vivo isso. Sim. A minha vida não poderia ser diferente.
Então, o racional, às vezes, não trabalha tanto, o Certo. emocional sempre. Sempre. E onde é a Avenida Presidente Getúlio Vargas? É um pedacinho do céu, foi onde que Deus me deu toda a simplicidade, toda a alegria de poder conviver o resto da minha vida, sempre alicerçado no que eu aprendi naqueles 15 anos que ali estive. Ah, é? E conta para mim desses 15 anos, já que ele está super emocionado aqui, gente. Olha, muito legal. Como que foi crescer aqui, aprender a viver aqui, de uma família simples, com tanto esse amor que você tem por esse lugar onde você morou? Mirna, minha vida foi um contraste, porque eu, evidentemente, com 15, 16 anos, né, no auge da juventude, as vaidades, né, tomam conta da gente. Meu pai era uma pessoa bem de vida, era um político lá, talvez essa seja a genética agora, depois de tanto tempo. Ah, ele era político lá em Três Fronteiras? Ele era da UDN, depois da Arena, né, na época que havia Hum, só a Arena e o MDB. Então, meu pai era uma pessoa altruísta, a vida dele era ajudar os demais, né? E um homem sábio, um baiano autodidata, que é o maior herói que eu tive e terei na minha vida, porque quem sou eu para poder aprender uma milésima da parte da sua sabedoria? O que ocorre foi que meu pai foi perdendo os bens e a vida é uma hipocrisia. E eu procuro, numa frase que eu sempre falo, que evidentemente a gente acaba não tendo ela de uma forma como deveria, mas eu procuro dizer que eu não moro na rua da hipocrisia e nem tampouco me assento na praça da demagogia. Porque a vida ela é feita, é exacerbada com a hipocrisia que toma conta. Na medida que meu pai foi perdendo os bens, os tapinhas nas costas foram cessando. E sim. isso é uma realidade. E quando eu vivia até os 15 anos, eu era um endeusado, modéstia à parte, na minha região, considerado um aluno, um crânio muito inteligente, mimado, e depois esse contraste de sair de um lugar que eu nunca havia presenciado nada com relação à droga, isso foi no ano de 1976, e quando eu cheguei, que enfrentei totalmente uma realidade totalmente contrária, antagônica daquilo que eu vivi, evidentemente que foi muito difícil de eu poder conviver com isso, absorver tudo isso. Mas Sim. hoje, depois de 47 anos morando na periferia, se meu pai tivesse todo o dinheiro do mundo e viesse para Campinas, eu gostaria de voltar para a periferia. Porque o Sim. calor humano, onde as pessoas realmente se encontram, é exatamente lá no final. Ali existe algo que, infelizmente, em muitos cantos, nós vivemos com a frieza da alma e da pessoa ser o que ela tem e não o que ela é. É. O Rubens, você inclusive comenta sobre essa questão de um jovem, né, que tem que se adequar à questão da periferia. O vereador Rubens Gás, para quem não conhece, o Rubens Nascimento, né, foi morar ali na região dos Amarais, no Jardim São Marcos, é isso mesmo? Exato. A gente lembra que hoje muita coisa mudou, mas na década de 70, na década de 80, era uma das regiões mais violentas da cidade. E naquela época, como que foi o jovem, dentro dessa realidade até que você colocou, é, sobreviver a tudo isso e passar, a gente percebe, né? Inclusive, eu te acompanho nas redes sociais, tudo mais, o amor que você tem por aquela região. E como que foi tudo isso para você? Porque a gente sabe que é difícil. A gente tem os amigos naquela época, muitos dos nossos amigos, eu também tenho, também venho de periferia, que infelizmente já não está mais com a gente porque optou por coisas que levou até, infelizmente, a óbito em muitos dos casos. Mas como que foi para o jovem Rubens, né, aprender a viver nessa nova realidade e também a de repente ter êxito naquilo que para a família, o carinho e se livrar naquele momento de talvez uma realidade violenta ali apresentada. Mirna, essa nossa fala ela é muito complexa,
E se a gente for entrar aqui em várias vertentes, nós vamos aqui ficar dia e noite, porque eu tenho muita coisa dentro da alma, aqui no âmago da alma, para pôr para fora. E seguindo uma linha que talvez não seja uma linha, o raciocínio pode estar meio distorcido. Primeiro eu quero deixar aqui a lembrança dos meus pais, que morreram com 97 anos, meu pai, e minha mãe com 94. Meu pai, como eu já disse, um herói que eu tive. Para que vocês tenham noção, quando eu vim para Campinas, o primeiro trabalho que eu tive, eu trabalhei durante um ano, saindo cedo de casa e chorando para poder voltar e abraçar meu pai. Era algo mágico, que não existe mais. Então eu vim de uma formação de família, né? de vida, de preocupação, de união, coisas que a gente foi perdendo ao longo do tempo. Sim. Né? Meu pai é o maior exemplo que eu já disse. Então, eu quando vim para cá, me alicercei nele e na minha mãe para que eu pudesse vencer todos os traumas que a vida foi me proporcionando. Certo. Eu era um aluno Caxias, primeiro aluno da classe, entrei numa escola, né, na Coticap e eu fiquei um aluno rebelde. Eu saía da última carteira rastejando no chão para fazer a prova do primeiro que estava lá na frente, e muitas das vezes eu tirava zero devido a isso, porque eu e ele perdia. Sim. Eu não conformava com o que eu via aqui, porque quem viveu 15, 16 anos numa região que nem eu vivi, e depois vir nesse contraste e saber da falta de oportunidade, da discriminação que nós sofremos e ainda sofremos na periferia, é muito triste. Sim. Eu já estive no Hospital Celso Pierro com pneumonia, e quando na ficha falaram que eu era do São Marcos, eu fui deixado de lado, porque eu sou sensitivo, eu tenho o sexto sentido do meu pai. Eu posso parecer uma pessoa que não está vendo o que está ocorrendo, mas eu consigo discernir todos os pensamentos e olhares. Isso vem do meu pai. Sentiu isso na pele lá no Sim, hospital. fiquei isolado pelo fato de morar no São Marcos. Naquela época, em 76, quando não se tinha todas o nosso progresso, que hoje nós nos encontramos, tudo é através do Google que a gente consegue levantar, eu fui fazer um teste, me recordo muito bem, para que eu fosse auxiliar de escritório, porque era uma coqueluche ser auxiliar de escritório, ser contínuo num banco. Eu fiz curso de auxiliar de escritório. Então, o que acontece? Modéstia à parte, eu tenho uma letra, uma caligrafia bonita e exatidão nas contas. Matemática sempre foi o meu forte. Certo. E me passaram o teste com 20 ou mais jovens naquela época, 15, 16 anos. Eu fiz em questão de segundo, entreguei, eles ficaram abismados pela letra, pela exatidão nas contas, dispensaram os demais. Isso foi numa sexta-feira e que eu começaria na segunda. E quando o dono do escritório me chamou para concluir, e que viu que eu morava no São Marcos, ele simplesmente falou: na segunda eu volto a entrar em contato com você. E esse contato eu estou esperando até hoje. Então isso é um retrato do que acontece na periferia. Muitos talentos morreram exatamente por falta de oportunidade, por discriminação, por essa sociedade hipócrita que nós vivemos, que até hoje valoriza o ter, e que não vai mudar. Só que a gente tem que ter uma voz para poder falar isso. É verdade. E quando o Rubens Nascimento, você está falando aí de nãos que o jovem Rubens ouviu, quando então a gente hoje usa um apelido que te deram, quando que o Rubens então decidiu ser comerciante e falar: não vou trabalhar para ninguém, vou trabalhar para mim? Foi até devido a esses nãos. O que aconteceu na sua vida? Mirna, eu fui, talvez eu ainda seja, muito rebelde. É uma característica minha. O que ocorre? Minha história é longa. Só para você possa ter noção, eu vim para cá em 2 de março de 1976, e tudo isso que eu passei, eu fiquei um ano enclausurado, sem sair da minha casa no quarto.
Porque aquilo ali, se não fosse a força do meu pai, e eu sou um sobrevivente do sistema. Nós Certo. somos que moramos na periferia. Sim. Se não fosse a força do meu pai e tudo aquilo que ele me ensinou, hoje eu não estaria aqui. E eu passei um ano não suportando tudo aquilo. E foi muito crítico tudo que eu passei. Porque eu comecei a ver valores diferentes, né? Na minha impetuosidade, eu queria estar lá em cima. E meu pai sempre me ensinava, é um passo de cada vez, né? Então eu vivi uma vida, de certa forma, até marginalizada. Sim. Eu quero aqui dizer para vocês, e quero deixar um testemunho, não sei se vai ao ar ou não, durante muito tempo, eu fui dono de cassino. Porque dentro de todas as qualidades do meu pai, ele pecou. Porque eu aprendi com ele a jogar baralho. Certo. E eu posso dizer para todo mundo que a matriz de todos os males está no baralho. Porque ali se junta todas as pessoas, todos os segmentos, assassinos, ladrões, pessoas ociosas que vivem disso aí, pessoas que, infelizmente, seguem uma linha que não deveria, porque o baralho é algo terrível. Durante muito tempo eu tive um cassino. Trabalhei em poucas empresas, trabalhei na 3M, na Bosch, pouco tempo, né? E tive o cassino durante muito tempo. Sim. Se você voltasse a 25 anos atrás, provavelmente na minha região, não que eu fosse uma pessoa diferente, não teria quase votos. Porque a maioria das pessoas que lá estavam perdiam o seu salário, perdiam o carro, e iam para casa sem ter o dinheiro de um litro de leite amanhã para os seus filhos. Certo. Eu achava que aquilo era uma coisa normal. Hoje eu falo e procuro passar para todo mundo que eu não jogo nada, nada, nada. Tudo que vier tem que vir do suor do meu rosto. E quando você passou, então, a vender água e a vender gás? Ótimo. Essa é uma pergunta que eu tenho que voltar um pouco lá atrás. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi a mão de Deus, como sempre, nas nossas vidas, dependendo do que você faz. Eu tive comércio, eu tive vários comércios de bares, trabalhei nessa área, fui uma pessoa muito ociosa, em detrimento do jogo, porque Certo. o jogo traz uma ociosidade enorme, porque você vive daquela coisa. Fui sempre um sepulcro caiado, querendo ser bonito por fora e podre por dentro. Queria andar com os melhores carros, mas se você fosse na minha casa, você me daria uma cesta básica, porque eu vivia uma vida totalmente destoada daquilo que eu queria parecer. Certo. Existia também um pouco do orgulho que eu vim da minha origem. Então é interessante a gente Tudo isso entender. precisou ser quebrado, né? Exatamente, foi muito aquebrantado. E essa história é longa. E é evidente que eu não vou aqui esmiuçá-la, porque é difícil. Mas para que você possa ter noção, há 23 anos atrás, literalmente eu estava na sarjeta, vendendo as coisas dentro de casa para sustentar 4 crianças. Certo. E ali eu tive um encontro com Deus. E foi muito forte todas as lições que eu aprendi, né? E uma delas, a principal delas, é entender um pouco, por mais que você seja, nunca vai ser, a humildade. Eu vivia num jogo de baralho que quem conhece sabe que em questão de segundo eu tirava de barato, que é os 10%, R$50. Já cheguei a tirar em questão de horas, R$300, R$400. É um saco que realmente sem fundo, entra e Sim. sai. E aí, quando eu resolvi que eu me apeguei e mudei de vida, eu comecei a trabalhar, falei, vou trabalhar de uma forma diferente. Totalmente, eu acabei de falar que eu estava literalmente na calçada, desprovido de qualquer recurso, vendendo os objetos dentro de casa, que eu comecei com videocassete, para poder trazer o alimento para os meus filhos. E eu comecei tive uma ideia há 23 anos na região, falei, vou vender água mineral. Tem uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme,
uma pessoa que aprendeu a ler e escrever na Bíblia, e até hoje nunca encontrei ninguém que conhecesse e pudesse discernir melhor todos os versículos, todos os capítulos da Bíblia do que esse rapaz. E chamei ele, falei, olha, eu preciso mudar a minha vida, eu estou com a ideia de vender água. Ele falou, vamos fazer uma sociedade. E com muito custo, comprei 10 galões de água. 10 galões de água. Os galões, para que você tenha uma noção, eu me lembro muito bem, paguei em cada água R$1 para vender R$1,50. Certo. Então, nós teríamos, naqueles 10 galões, R$5 de lucros, Certo. que seria R$2,50 para mim e R$2,50 para ele. Sem nenhuma bicicleta, sem nenhum veículo para poder... Nem uma carriola? Depois. Depois. Porque a primeira água foi entregue a 500 metros nas costas. O primeiro freguês meu, da rua 24 da Vila Esperança, o Beto e a Kelly, Certo. com 10 galões jogados num salão que era da minha sogra, nós começamos ali. Ele veio, pediu uma água, foi levada a primeira água, esse meu sócio levou a primeira água, e aí no outro dia, depois dessas 10 águas, ele veio trazendo para mim algo muito forte. Quando eu tinha o jogo, eu costumava acordar 10 horas de short, aquela coisa, esperava o pessoal chegar para jogar. Aquele dia ele falou, amanhã você acorda às 6 horas da manhã. Eu acordei às 6 horas da manhã, ele pegou um carrinho de supermercado que ele tinha, né? Esse é o irmão Nilson, uma pessoa que eu tenho muito carinho. Ele pegou um carrinho do supermercado, foi até um mercado, comprou 200 pães, a 8 centavos cada pão, fez 20 pacotes com 10 pães e saiu para vender a R$10, a 10 centavos cada pães, que faria depois, no final, um total de R$4, que seria R$2 meu e R$2 dele. Quando ele fez isso, ele sentou no meu orgulho, porque eu falei, meu Deus, eu tinha um jogo aqui que quando eu tirava 20, 30, R$40, eu me revoltava. Agora eu estou vendo um rapaz trazendo para mim uma situação que a gente vai ficar das 6 até as 9 horas, batendo de porta em porta, para ganhar R$2. Ele veio para mudar, para me trazer a realidade da vida. Certo. E hoje eu procuro, né, agradecer e saber que a humildade, o pouco de humildade que eu tenho, é um orgulho que eu tenho dessa humildade. É isso mesmo. E nessa trajetória, olha, hoje pelo jeito o programa vai ser só de emoção aqui em nosso podcast. Nessa trajetória você disse, né, que tinha 4 filhos, hoje você tem 7. Nessa trajetória da sua vida você conheceu a Fabiana, concorda? Sim. Né? É sua atual esposa, Sim. né? Que eu amo muito. Ah, olha aí, Fabiana, já tá mandando um recado para você, hein? E ela também deixou um recado aqui para você. Vamos ver? Vamos. Então vamos lá. Bom, o que falar do Rubens? O Rubens é um bom marido, uma pessoa com a qual eu convivo há praticamente quase 9 anos, um excelente pai, super dedicado, super preocupado com os filhos e, como político, uma pessoa que se doa para a comunidade. Aqui eu quero deixar minhas palavras, poucas palavras, mais sinceras, e um beijo e um abraço em nome dos nossos filhos, Breno e Emanuel. Olha! Então, você com a Fabiana, você tem o Breno e o Emanuel. Sim, a Fabiana é uma guerreira. Certo. Ela é uma mulher que eu tenho que tirar o chapéu sempre. Ela vive algo que é muito extenuante, que a gente não olha da maneira como deveria para a mãe de um autista. Eu, com 62 anos de idade, tenho um filho com ela de 7 anos, que é o Emanuel, e o Breno, de 3 anos e meio, autista. O testemunho dessa mulher como mãe, que eu quero aqui frisar muito, é tremendo. Essa mulher passou mais de anos sem poder dormir, porque o menino não dormia. O Breno não dormia. Sim. Ela passou dias e dias sem dormir. É uma mãe que tem que se preocupar com uma criança que não sabe pedir água.
Então, dentro dela está condicionado milhões de coisas que a todo instante ela renega a vida dela, literalmente, em função do Breno. Gente, até vou pedir pro pessoal aí do Switcher soltar a imagem dos filhos caçulas para a gente ver quem é Breno, quem é Emanuel, que agora o vereador tá falando aí. Ó os dois aí. Um companheirinho do outro. Eles estão lá no momento um no computador. Eles sempre estão assim, um apegado no outro. Sim, o Emanuel e o Breno é a riqueza, né, aos 62 anos, né, da minha vida, porque, olha, é um privilégio aos 62 anos ter dois filhos nessa idade, sabe por quê? Sim. Porque aquilo ali consome você, né? É Sim. evidente que às vezes eu acabo não dando o que eu gostaria, por uma questão física, mental, mas se eu pudesse, eu estaria curtindo eles de uma maneira assim intensa, 24 horas. E pelo jeito, já você falou dessa questão da Fabiana, né? E a gente traz, às vezes, essa discussão. Eu, particularmente, sou leiga no assunto, mas essa questão de ter um filho autista também ensina muito a família, aquelas pessoas que começam a ter um outro olhar sobre a vivência do outro ser humano. Olha, não é isso? Ter um filho autista requer muito cuidado e a gente precisava ter a sociedade, o poder público, teria que ter um olhar voltado mais para o casal. Porque o desgaste é muito grande. É muito grande e às vezes é incompreensível por eles. Porque quando você olha para a Fabiana, ela hoje ela não tem uma vida social, ela não pode trabalhar, ela não deixa o filho com ninguém. Sim. Ela acarreta de tantas preocupações que ela deixa de ser a Fabiana que eu conhecia muito tempo atrás. Certo. Então, e isso acaba, de uma maneira ou outra, influenciando numa relação. Com certeza. Tá? Então, o que eu vejo? Eu acho que a mãe, principalmente a mãe, que é aquela que cria mesmo, do que sai, nós deveríamos, de uma maneira geral, procurar, através de instituições religiosas, quando vê um casal desse, olhar com os olhares mais incisivos, ver se existe alguma coisa. Dá um suporte. Exato, porque, Mirna, a separação, que a gente sabe que hoje é algo corriqueiro, mas a separação de casais que tem uma criança autista, o índice é enorme. Sim. Porque sim. é muito forte, é muito desgastante e as coisas acabam não acontecendo da maneira. Eu agradeço a Deus por tudo que a gente passa, por todos os nossos momentos difíceis, da gente poder, pelo menos, ter noção que existe o amor para que as coisas possam continuar, porque senão não continuaria de jeito nenhum. Sim. E além do Emanuel e do Breno, o vereador já tinha dito que ele tem outros, né, filhos do primeiro casamento, e a gente tem aqui o recadinho de uma menina. Vamos ver? Meu pai é referência para mim como ser humano, com muitas qualidades admiráveis, com muita hombridade. Está sempre preocupado e disposto a ajudar o próximo, e faz isso com muito amor. Como pai, incrível, cuidadoso, carinhoso, dedicado. Enfim, eu tenho muito orgulho da pessoa que você é e mais orgulho em ser sua filha. Olha aí, hein? Falar dessa menina é muito difícil, porque a fala é uma fala unânime. A Jaque é um exemplo, não para mim, é um exemplo para toda uma região. Eu, quando entrei na política há 6 anos, deleguei a ela a continuidade do nosso trabalho. 6 anos, não que eu quisesse que ela levasse essa vida, mas ela se entregou. Durante 6 anos, se ela descansou, não foi mais do que 3, 4 ou 5 dias. Nossa. Ela trabalha de segunda a segunda. É um exemplo. Se você me perguntar se eu tenho alguma senha do banco, não tenho. Se você me perguntar quanto que o fulano recebe lá, não sei.
Eu só sei que 6 anos eu entreguei para ela uma empresa sem nenhum dividendo, e ela conseguiu, durante esses 6 anos, harmonizar, trazer Ela é rendas, sua única filha mulher. a única filha, trazer E é a rendas, que leva a coisa ali. é a que todo mundo, é a que atende o telefone, é o que faz o pagamento, é a que controla tudo, é a que discute com a empresa Nacional Gás, com o Fornecedor. fornecedor, é a que, nenhum momento, evidentemente que sempre pode, nenhum momento ela não deixou de ter um sorriso, sabe? E ela, sem a Jaque, não desmerecendo jamais os demais, sem a Jaque na cabeça dessa organização, certamente as coisas não andariam. Então, a ela, o meu carinho, o meu amor, o meu respeito sempre, um exemplo de uma moça dedicada, de uma moça que todo pai gostaria de ter como filha. E tem mais homenagem, tem mais um filho que fez questão de gravar aí um recadinho para você, Rubens. Vamos lá? E aí, galera, eu vim aqui falar um pouco sobre o meu pai. O meu pai anda batalhando muito para melhorar aqui a região, e a gente sabe que a região tem muitos problemas. Ele sempre está aqui batalhando para melhorar a região. Como o pai, ele é um excelente pai, ele sempre procura ajudar a gente com o que ele pode. Eu amo muito meu pai. Olha aí. E Miguel? Miguel é diagnosticado com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Um menino, exemplo, amoroso, sabe? Um menino que tem suas limitações, um menino bom, um menino que eu oro por todos eles, Sim. mas de uma maneira especial para o Miguel e para o Breno, porque são duas criaturas que precisam de um olhar mais contundente, diferente, por tudo que eles representam, né, para enfrentar essa sociedade aí tão injusta com aqueles que mais precisam. Sim. Então, Miguel é uma riqueza que eu tenho. Eu sou muito amoroso com os meus filhos. Posso não apresentar. Meu pai sempre falava, você tem um jeito, né, que às vezes acha rude, mas só Deus sabe o meu coração lá dentro. Eu queria deixar um testemunho aqui, se fosse possível. Claro, claro. Eu não sei se outros filhos falarão, porque eles são muito inibidos, tímidos, como eu. O que ocorre é o seguinte, isso para mim é muito forte quando eu vejo a Jaque aí. Eu também não sei se vocês vão editar isso ou não, mas é interessante saber por que eu estou aqui. Eu tenho da genética, posso... Claro. Inclusive, vereador, já fica com a caneca que ela é sua, o senhor vai levar de presente, hein? Obrigado, isso aqui eu vou guardar como um troféu. Tá? Eu venho da genética do meu pai, mas eu sempre vivi às margens da política e eu tenho a minha política, algo subjetivo que é meu, da maneira que eu tento desenvolver. Eu contei para vocês aí com relação à situação que eu passei, literalmente na sarjeta, e um momento muito ligado a Deus, isso foi no ano, um ano antes da Torre Gêmeas, isso foi no ano 2000, né, 2000, se não me engano, 2000. Sim. O que ocorreu? Eu comecei a vender água e essas coisas, entrei em várias situações, porque a Bíblia fala que um abismo chama outro, eu não quero aqui adentrar sobre isso, mas a minha vida chegou em vários problemas, tanto familiares, doenças, e como também financeiro. E eu comecei a vender isso aí, e chegou lá na frente, houve uma situação complicadíssima, e seguindo a igreja, eu, certo dia, já totalmente moribundo, rastejando pela vida, eu levei uma pessoa para dentro da igreja que, naquela época, estava fazendo muito mal para mim, muito mal mesmo. E levando ela dentro da igreja, eu abracei, porque mostrei que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades. E aquela força do perdão, no outro dia, Deus me fez um Sansão. Eu já estava praticamente sem água para vender, nessa época eu já estava sem um sócio, com 3, 4 galões,
sem nenhum botijão de gás, porque eu comecei a vender gás também, de forma não oficial, não com uma empresa, com poucos botijões que eu colocava numa bicicleta, porque durante muito tempo eu fiquei numa bicicleta. E quando eu fiz isso, Deus abriu a porta e eu estava devendo, para que vocês tenham noção, 20 botijões para um rapaz de Hortolândia que eu devia e não conseguia pagar porque eu estava vendendo a coisinha de casa. Mas na medida que o meu coração se abriu e o perdão tomou conta, eu recebi uma ligação desse rapaz que eu estava devendo 20, já uns 2, 3 meses, e eu tentei falar para ele que eu iria pagar, que eu estava passando por um problema difícil, mas ele me cortou na metade da conversa e falou: eu não estou te ligando aqui para cobrar o que você me deve. Eu estou te ligando aqui para perguntar quantos botijões você quer que eu te leve aí para você continuar vendendo. E ali, uma força de sanção tomou conta. Eu subi para a Vila Esperança para levar um gás na bicicleta quando isso chegou. Na primeira rua eu encontrei uma senhorinha que me chamou: ô filho, vem cá. Eu estou 3 dias sem um botijão de gás. Eu não tenho o que fazer, estou aqui, nem lenha eu tenho para comer. Eu sentei com ela e contei a história. Eu falei: do mesmo jeito que Deus abriu a porta para mim, eu vou deixar o botijão. Nisso aí, Mirna, eu cheguei a vender na região 1.200 botijões fiados no mês, que todo mundo lá sabe. E, falando dos filhos, nessa época, houve um momento difícil, muito crítico, que chegaram-se à conclusão que cada um dos irmãos ficaria com um dos filhos, dos 4 filhos. E eu dobrava o joelho e falava: meu Deus, não deixe que meus filhos sejam criados um longe do outro. Seguindo essa sequência, que às vezes pode não ter uma cronologia, eu comecei a vender gás desse jeito, né? E como estou hoje aqui, porque meus filhos estão onde eu quero chegar. E aí, Mirna, continuo, pai? Pode continuar, E aí, vereador. Mirna, eu levava, as pessoas me ligavam e eu levava um botijão de gás. Quando eu chegava, que eu entrava dentro da casa da pessoa, eu olhava, via que a mãe já devia um botijão, o pai devia outro, às vezes um irmão lá no fundo do quarto devia outro. Eu falava assim: então eu não vou deixar mais, que eu já perdi 3 aqui. Entendi. Mas quando eu pensava em querer sair, sempre tinha um fogão lá no fundo, com a criança, 7, 8 anos, às vezes olhando para mim, esperando aquele botijão Para poder comer. para poder comer um arroz, um feijão, esquentar um resto de uma marmita. Eu falava: seja o que Deus quiser. Ia lá, colocava o botijão e saía. O contador, quem fez essa contabilidade nessa empresa sempre foi Jesus, porque não existe lógica para que eu pudesse progredir. E progrediu. E para que você possa entender o que eu quero dizer, quando eu assumi aqui, ninguém me conhecia. Porque nessa impetuosidade que eu sempre fui, um dia descendo lá, teve um rapaz que falou para mim, o Ademar: ô vereador, por que você não se candidata? E eu descendo para o meu comércio, eu falei: por que não tentar deixar um legado? Aí procurei um partido e quando eu fui eleito, ninguém me conhecia, nenhuma assessoria, nenhum vereador, a não ser o Carmo, que foi do partido, porque foi algo inusitado. É verdade, a gente não E aí o que conhecia mesmo. aconteceu? Para que você tenha noção, nós fizemos a campanha lá com 10 pessoas, 10 bandeiras. E um domingo antes da eleição de 2016, nós tivemos num bar na Vila Esperança, e lá eles tomaram uma cerveja, beberam um refrigerante, e me deixou uma dívida de R$70. E eu falei para o dono do bar: à tarde eu passo aqui e pago, e fui embora. À tarde, eu voltei para pagar. No que eu voltei, tinha uma roda de samba. E umas 10 mulheres sentadas numa mesa maior do que essa.
E tinha passado um pouco antes um vereador renomado dessa casa pedindo voto com o santinho, e ele distribuiu o santinho para todos eles. E eu fui lá, paguei o rapaz e ia saindo. Quando eu ia saindo, teve uma morena, 19, 20 anos, eu aparentava, me chamou, vem cá, Rubens Gás. Eu fui. Aí quando chegou lá, ela falou assim, ó, fulano de tal esteve aqui, ó, e deu santinho para todos nós. Mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Todo mundo aqui é Rubens Gás. E num sincronismo que eu nunca vi na minha vida, a primeira foi amassando o papelzinho, o santinho, e as demais foram amassando até chegar na 10ª. Quando a última amassou o papelzinho, ela, 20 anos, ela olhou para mim e falou, eu tinha 6 anos de idade, eu estava com fome. Era uma daquelas crianças. Minha mãe estava devendo gás para você. E ela precisava de um outro gás para poder fazer uma comida para mim. E ela relutou e ligou. Você veio, colocou o gás, abraçou ela, não perguntou do outro gás. Você acha que nós somos outra pessoa? Quando ela falou isso, veio a imagem de centenas de crianças Sim, que ainda vivem hoje. sim. E quero deixar um testemunho aqui. O que me entristece nesses 6 anos é que a política, no seu bônus e no seu ônus, ela petrifica a alma. Porque você deixa de ter aquela espontaneidade que você tinha e mata muito. Porque durante todo aquele tempo que eu vivi, eu sei como é que Deus me usou para muitas das vezes matar a fome de tantas crianças que hoje a gente vê aquele discurso aqui que é jogado ao ar totalmente hipócrita, que não busca a realidade e tentar mudar essa vida. Rubens, mas você é exemplo para muita gente. Perdão, E só para concluir, por que eu falei do meu filho que acabou não tendo uma cronologia aí? Porque quando eu dobrava os joelhos e falava, Senhor, não quero que meus filhos, cada um vai para um canto, Deus fez muito mais do que eu pedi. Porque na medida que aconteceu tudo isso, os 4 filhos foram todos eles trabalharem na empresa que a gente tem até hoje, e o convívio deles, dos 4, são diários. São 4 filhos que eu tenho do primeiro casamento, que são os 4 que tocam a nossa empresa. Olha Então, que beleza. Deus uniu muito mais do que eu poderia imaginar. Então, Um isso para mim testemunho e tanto, é uma viu? riqueza que eu tenho. E com isso tudo, Rubens, você é um exemplo para sua família. A gente também tem mais um recadinho aqui para você. Bom, o que falar do meu tio? É um cara honesto, trabalhador, humilde, sempre tá aí para estender o braço para a população. E o meu carinho vai ser eterno, eterna gratidão por tudo que ele faz pela população e pela gente. Tio, um grande abraço. Beijo. Minha sobrinha Bia, essa é uma riqueza que eu tenho. É. A minha família é muito impressionante. A gente não tem uma união física. Sim. Não temos. Mas a gente tem um espiritual é muito forte. Ó, e a Maria Sueli também deixou um recadinho para você. Vamos ver? Essa é doida. Essa é? Ah, vamos lá. Olá, pessoal. Bom dia. Ou boa tarde. Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. Ou boa noite. Falar do meu irmão é muito bom. Falar do meu irmão é falar de uma pessoa generosa, um coração enorme, uma pessoa do bem, uma pessoa que deixa de pensar nele para pensar nas outras pessoas. Eu teria muita coisa para falar do meu irmão, muita coisa para falar do Rubens. Eu poderia ficar aqui o dia todo falando dele. É um exemplo, é um orgulho para nossa família. E eu quero desejar para ele tudo de melhor. Que os caminhos dele sejam cada vez mais abençoados por Deus. E que cada vez mais ele cresça, porque é um ser humano
maravilhoso. É um ser humano de exemplo, um homem que deixa um grande exemplo para todos nós. Um beijo, meu irmão. Você mora no meu coração e não paga aluguel. Beijo. Eu sou oriundo de uma família muito emotiva. Minha mãe era um poço de emoção. Meu pai também. Meu pai era a pessoa que ele extraía das coisas mais irrelevantes, ele trazia um exemplo, ele conseguia fazer com que ele enaltecesse de tal forma que você conseguia captar tanta coisas boas que a vida tem, que a gente vive uma vida hoje, que a gente acaba se perdendo, né? E o doce da vida está esvairando entre as nossas mãos. Meu pai, com 80 e poucos anos, tinha uma irmã, né, já falecida os dois, a irmã Ana. E quando a minha irmã Ana, que é São Baiano, vinha na nossa casa, à noite, minha mãe tinha que dormir na sala, no sofá ou qualquer outro canto, porque meu pai dormia junto com minha irmã, com minha tia, junto de tanto amor que eles tinham. E é isso que é eu e a Maria. Sei. Essa riqueza, simpatia, essa aproximação. Sim. Ela sofre. Se ela souber que eu estou sofrendo qualquer coisa, ela sente. Olha, Ela que sente. coisa. E nessa caminhada, você também fez um grande amigo. Deve ter feito vários, né? Mas a gente não dá tempo de colocar o testemunho de todo mundo. Então a gente vai colocar aqui o testemunho de um desses amigos seus. Quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho, a minha admiração ao vereador Rubens Gás, né? Que é uma pessoa muito presente no nosso território, muito mais para além de um representante político do nosso território, né? Uma pessoa muito simples, sempre no meio das pessoas, admirado por todos, né? Popularmente conhecido como Rubão, até pela sua simplicidade, pelo seu jeito, pelo seu carinho que tem pelo território e pelas pessoas da nossa região. Então eu, Padre Antônio, em nome de toda a comunidade aqui da região de São Marcos, né, dos Amarais, quero manifestar então, dar o meu abraço e manifestar a nossa admiração pelo seu trabalho, pela sua vida. Deus o abençoe, um grande abraço, fique com Deus. Olha só que cadeia, né, Padre Antônio? O Papa fez menção do Padre Antônio e o Padre Antônio está fazendo menção de mim. Olha que honra. Olha que honra. Padre Antônio é uma figura ímpar. Padre Antônio, ele veio para o território, mandado por Deus, nessa pandemia que nós tivemos, e quem não reconhecer o trabalho, a luta do Padre Antônio com os pobres, porque a identificação dele é exatamente isso, com os pobres. Um homem que tem o Padre Antônio ele tem uma maneira de ser, você busca nele aquela justiça que você gostaria de ouvir. Eu já tive momentos com ele, ele busca conciliar tudo, e momentos que a gente às vezes entrou em algum atrito entre a comunidade, e quando você vê ele no meio ali, ele tem uma parcimônia com todo mundo, quando você vê, parece que todo mundo está certo, que não houve nada, porque ele tem um dom de Deus, e o que esse Padre Antônio tem feito na região, e fará durante todo o seu ministério, por onde ele passar, o rastro dele ficará perpetuado por resto das nossas vidas, nos corações de todos aqueles que o conhecem. A minha admiração por ele é enorme. Eu fico feliz e honrado de ser amigo do Padre Antônio, dele me dar esse prazer. Tá certo, então. Rubão, como ele falou mesmo, Rubão, né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua participação com a gente e já te convido para uma próxima oportunidade para você contar um pouquinho mais, falar um pouquinho de toda essa sua vivência, o que você pode trazer para cada um de nós que está aqui hoje assistindo a TV Câmara Campinas, seja na tela da televisão, seja pela internet, seja ouvindo a gente pelo Spotify, viu? Muito obrigada, e você pode ter certeza que suas palavras ensinaram muitas coisas para nós, para mim particularmente, e para mim também. É uma honra te conhecer. Miriam, eu tenho uma admiração para você e quero deixar aqui terminar
com a frase que até eu coloquei no Face recentemente, não sei se foi hoje, ontem, de Madre Teresa de Calcutá. Quem julga não tem tempo de amar. Então vamos amar o próximo, vamos amar um a cada um, e que nós possamos entender que a nossa fala tem um poder enorme, que a nossa maneira de ser pode transformar e muito. E nós estamos aqui para isso, né? Provavelmente eu vou sair daqui muito mais enriquecido, porque esse podcast fez bem principalmente para minha pessoa. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e obrigado pelo convite. Obrigada, então, Rubão. E a gente vai ficando por aqui, viu, gente? Continue com a TV Câmara Campinas ou acesse a playlist do youtube.com/TV Câmara Campinas para acompanhar outros na Casa do Povo e também outros programas que nós produzimos aqui. Até mais.